Olá, tudo bem com você? Estamos hoje então trabalhando a nossa aula 2 da unidade 1 da disciplina de treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho por competências. A nossa aula de hoje, ela refere-se então à avaliação e efetividade do treinamento e desenvolvimento de pessoas. Vamos entender hoje qual é a diferença de treinamento e desenvolvimento. Você consegue interpretar essa diferença? Se eu te pergunto, treinar e desenvolver são a mesma coisa? Não são, mas elas são partes de um processo, que é o programa de treinamento e desenvolvimento, com algumas características diferentes. Por exemplo, treinamento, ele está mais voltado ao cargo, às atividades que eu desempenho na minha função hoje, na qual eu estou trabalhando hoje. E desenvolvimento é uma forma de preparar o colaborador para novas oportunidades, para voos futuros, para projetos futuros da organização. Então vamos ver aqui, na sequência, algumas características que fazem com que nós possamos distinguir treinamento e desenvolvimento. Treinamento, então, é a forma de nós ensinarmos um funcionário a fazer as suas atividades. Seja um funcionário que está ingressando na empresa, então ele precisa ser orientado de como fazer aquelas atividades e tarefas, como também pequenas mudanças ou alterações nos processos de trabalho dentro daquilo que eu já faço. Como nós temos hoje a tecnologia que avança de uma forma muito rápida, muitos treinamentos são aplicados no sentido de preparar os nossos colaboradores para novas tecnologias, para novos sistemas, por exemplo. Isso é uma forma de treinamento. Portanto, ele tem aplicação imediata e ele é preferencialmente realizado dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes dentro do teu espaço, do cargo onde você ocupa, e corresponde então a aperfeiçoar o seu desempenho, dentro daquele mesmo nível hierárquico. Que é isso? Dentro do mesmo nível, das mesmas funções, digamos assim, que você ocupa, certo? É, portanto, fazer melhor, procurar desenvolver-se para fazer melhor. Já o desenvolvimento, ele busca uma formação mais ampla. Ele prepara as pessoas para novos desafios. Ou seja, eu fazer, por exemplo, um curso de inglês ou buscar conhecimento sobre uma tecnologia que não tem nada a ver com o cargo que eu ocupo hoje, não seria treinamento, seria desenvolvimento, que a empresa, de preferência, a empresa vai estar sempre atenta em fornecer isso para aqueles colaboradores com os quais ela verificar essa habilidade e possibilidade de desenvolvimento, para deixar esses colaboradores prontos para assumirem outras funções. Isso é muito utilizado no processo de recrutamento interno, que é algo que toda organização deveria pensar, porque assim ela prepara os seus colaboradores para uma necessidade futura, sem ter que às vezes ficar dependendo do mercado externo de recursos humanos e muitas vezes não encontrar pessoas prontas para aquelas atividades. Ocorre assim também no caso de lideranças. Muitas vezes o desenvolvimento de lideranças antecipadamente, a organização prepara as pessoas para assumirem cargos de liderança. Busca, portanto, aumentar o nível de conhecimento dos seus colaboradores, além daquilo que eles precisam para a sua função. Busca também aumentar o nível de resposta às mudanças, ou seja, o mundo lá fora está mudando. Nós precisamos deixar os nossos colaboradores mais preparados e isso se trabalha muito em empresas que buscam inovação, desenvolvimento e acompanhamento das mudanças no mercado lá fora e para se tornarem mais competitivos. É também a ampliação das potencialidades de cada colaborador e também da própria potencialidade da empresa, não é mesmo? Para que esses colaboradores possam então ocupar cargos que envolvam mais responsabilidade e poder, conforme nós já explicamos nos exemplos de liderança, desenvolver lideranças para necessidades futuras da organização. Portanto, o desenvolvimento é buscar fazer com que esse colaborador se torne melhor, seja melhor. Bem, os fatores que dificultam a instrumentalização do treinamento é
O que seria essa instrumentalização, não é mesmo? Seria o que vai dificultar colocar em prática tanto o programa de treinamento, como fazer com que os colaboradores possam transpor ou repassar essas informações. A falta de apoio organizacional. Não há como a gente implantar um programa de treinamento e desenvolvimento se não houver o apoio da diretoria, dos proprietários, não é? É preciso que eles deem esse suporte e apoio, pensando realmente no treinamento e desenvolvimento como uma forma de desenvolver a organização. Sem esse apoio, de cima para baixo, não há de fato como implementar programas de treinamento e desenvolvimento de sucesso. Faltam oportunidades. Muitas vezes os colaboradores até fazem o treinamento, mas não é dado a eles oportunidade para colocar em prática esse aprendizado, não é? Essa informação. Então, fica como se uma informação guardada em cada colaborador e não é, então, de fato, utilizada e aplicada em prol da maior produtividade e dos melhores resultados para essa organização. Restrições de recursos. Então, muitas vezes, a organização tem a vontade, ela tem esse interesse, existe o apoio organizacional, até existirem oportunidades, mas existem restrições de recursos, sejam eles recursos financeiros, materiais ou até mesmo pessoais, para poder desenvolver o programa de treinamento e desenvolvimento, ou até mesmo de implementar aquilo que foi aprendido nos programas de treinamento. Faltam esses recursos para executá-los ou para aproveitá-los em prol de melhores resultados. E um outro aspecto muito importante, que é a indefinição de objetivos. Quando a organização não tem claros os objetivos, ou aonde ela quer chegar, ou quais são os objetivos estratégicos, sejam eles rotineiros, de aperfeiçoamento, ela não tem isso claro, fica difícil para os colaboradores colocarem em prática também esses conteúdos aprendidos por meio do programa de treinamento e desenvolvimento. O suporte organizacional à transferência de aprendizagem é portanto, super importante para que as mudanças possam acontecer. A transferência do treinamento, que é fazer com que esse colaborador seja multiplicador, nada mais é do que a forma como os treinandos efetivamente vão aplicar esse conhecimento no seu trabalho. Conhecimento, habilidades e atitudes. É bom a gente lembrar que o programa de treinamento e desenvolvimento, ele não trabalha só com conhecimento, não é? Ele trabalha também com o aprimoramento de habilidades, atitudes e comportamentos fundamentais para resultados da organização. Essa imagem, ela nos faz perceber exatamente como acontece, não é? Como essas folhas passam, por exemplo, de uma árvore para outra, como passa o conhecimento, a informação e atitudes, não é? Daqueles colaboradores treinados para os colaboradores que estão junto, não é? Os colegas de equipe. E como é importante até mesmo a escolha desses colaboradores que fazem o treinamento, que tenham esse perfil de multiplicadores, não é? Que realmente vão trazer para dentro da organização essa transferência da aprendizagem. Por fim, não é? Esse suporte organizacional, nessa imagem a gente consegue ter essa ideia. O treinamento acontece, o desenvolvimento, não é? Como formas distintas dentro de um mesmo programa. E a área de recursos humanos, ou a gestão de recursos humanos, ela tem que pensar em todos os aspectos de organização, de recursos, de apoio, para que a transferência do aprendizado possa ocorrer dentro desse ambiente e para que, de fato, os resultados da organização sejam cada vez melhores, e que essa produtividade aumente e que também, logicamente, o RH pensando numa forma de estimular cada vez mais esses colaboradores a participarem do treinamento, trazerem os resultados e de uma forma com que eles também irão receber em troca, né, como uma via de mão dupla, formas de incentivos para continuar contribuindo ainda mais com essa organização.
E aí, gostaram então da nossa aula de hoje? Essas informações, elas nos fizeram então compreender um pouco mais da diferença do treinamento e desenvolvimento e de como ele acontece, quais são as fases, etapas, como ele pode ser implementado e como a importância também de se transferir essas informações para o ambiente organizacional, para que ele possa então atingir os melhores resultados possíveis para a organização e para os colaboradores. Bom estudo para você, não esqueça de ler o material e de fazer todas as atividades propostas e de visitar também o AVA.